Ao vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará. Ele que é presidente reeleito da ADUFS Sindicato e professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará, UFC. Também, não menos importante, é um dos coordenadores do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará, o coletivo de entidades que é responsável, inclusive, por este programa que você está assistindo, o Ao Vivo no Fórum. Muito bem-vindo, professor Bruno. Muito obrigado, Vital. Queria agradecer a organização do Fórum, do programa, do Ao Vivo no Fórum, e saudar aí o deputado Gilvan, que é um deputado combativo na causa da educação pública, agradecer seus trabalhos no Congresso Federal. Então, contribuindo aqui com o debate em relação à reforma administrativa, a PEC 32, eu fiz uma análise dos últimos documentos, né, até do voto do relator, e estou tentando trazer aqui algumas colocações que devem servir de alerta para a nossa luta, que se inicia agora, né, nessas comissões especiais. A gente tem que fazer um amplo trabalho enquanto servidores públicos para defender não só a educação, mas o conjunto dos serviços públicos que estão ameaçados por essa proposta. Entendo que a PEC 32, que é a reforma administrativa, ela vem de um pacote, né, um conjunto de medidas que desestruturam e precarizam o serviço público, que já acontece desde da PEC do teto de gastos, né? Então, a PEC da morte, que cortou aí, congelou por 20 anos o orçamento em saúde e educação, criando um cenário terrível que já se prolonga aí em anos, né, de orçamentos reduzidos sistematicamente. Eu vou pontuar alguns exemplos das universidades públicas para chamar a atenção também da problemática que essa PEC traz para o ensino superior, mas tentando pontuar o que eu considero grave para toda a classe trabalhadora que se encontra no serviço público e, por consequência, para a população brasileira que necessita desses serviços sendo prestados da melhor qualidade possível. Então, esse conjunto de medidas, desde o teto dos gastos, passando pela PEC emergencial, que também tratou de congelar salários e precarizar o serviço público, a gente chega na reforma e sempre com o mesmo argumento, né, que é o argumento de que isso trará um aumento da eficiência do serviço público, um aumento da qualidade, tudo à custa de redução de investimentos, né, mascarado como uma pseudo-eficiência, uma falsa eficiência da gestão do recurso, que, na verdade, todas essas medidas, e com o foco no funcionalismo público, só mostram a incapacidade da equipe econômica que esse governo, e desse governo como um todo, né, em apresentar soluções reais para a economia. A gente está passando por uma crise relacionada à pandemia, mas a gente também está numa crise econômica que não é só relacionada à pandemia, é relacionada à inação, à incapacidade, inabilidade e incompetência do governo. Não há propostas que realmente possam impactar. Se a gente esperar uma melhora na economia, primeiro a gente tem que rever a forma como o país atua no âmbito fiscal. Então, fala de reforma tributária, mas não pensa em onerar os mais ricos, só onerar os mais pobres. Né? Fala em melhorar as condições econômicas, mas libera incentivos fiscais para todo lado, enquanto nega auxílio emergencial para a população mais carente. E foca e concentra todo o esforço do governo em precarizar o serviço público, em diminuir a capacidade de prestação de serviço, e ainda mais, não só de diminuir, mas também de ter mais capacidade de interferir nas formas de contratação de funcionários públicos, que é isso que essa PEC traz com muita clareza. É a capacidade do governo de plantão, do governo de momento, de interferir nos processos de contratação e nas formas de contratação. Ao vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará.